Estamos iniciando, é ao vivo aqui pelo canal do YouTube Dr. Play Saúde, mais um podcast com a finalidade que eu posso dizer muitos já conhecem: salvar vidas e transformá-las através da informação. Tanto a nossa gratidão, estamos chegando praticamente no final de ano, já desejando principalmente muita saúde, né, para todos que estão agora assistindo e os que irão assistir em Dr. Play Saúde no YouTube, porque, como dizemos, o programa aqui nunca acaba, porque ele é público, é de utilidade pública também, e depois todos vão poder compartilhar, recortar trechos e ajudar também a salvar vidas, esse procedimento tão nobre que nós, modesta parte, aprendemos aqui na Dr. Play a fazer isso com total excelência. Hoje, uma estreia aqui, eu já posso adiantar para o público que me encantou muito quando, das minhas habituais pesquisas, que eu vi o trabalho da doutora, porque é um trabalho que une, eu posso dizer, várias especialidades em uma única situação, e a partir daí é onde saem as conclusões, que são muitas e depende de uma equipe multidisciplinar. Vocês vão entender essa associação, por exemplo, da neurologia com a psicologia e a pedagogia, porque eu tenho a meu lado, e é uma estreia, a doutora Jussiele Araújo. Doutora, seja muito bem-vinda, eu quero agradecer a presença da senhora. A senhora está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Obrigada, eu é que agradeço o privilégio de estar aqui compartilhando, né, esse conhecimento maravilhoso, que, como você disse, é de utilidade pública, salva vidas, transforma, né? É um prazer imenso. Doutora, já uma curiosidade, eu fiquei sabendo e fico muito contente que a senhora é aqui da nossa querida Paraíba, né? Sim. Mas quando nasceu, vamos dizer, esse interesse maior de estudar de forma mais ampla a mente humana? Foi desde pequenininha, doutora? Porque eu já vi tantos relatos nas entrevistas. E aí, doutora? Ah, sim, com certeza. Desde os 13 anos eu me encantei pela filosofia e aí comecei as leituras, as pesquisas. Minha primeira graduação foi em filosofia e especialização em filosofia da mente, né? Eu tenho um trabalho, tenho um livro sobre isso. Então, assim, é desde sempre esse amor. E quando eu conheci a neuropsicopedagogia, eu disse, pronto, eu me encontrei apaixonada todos os dias, todos os dias que eu sento para estudar, para pesquisar, para atender, para ampliar os meus conhecimentos, eu fico cada dia mais encantada. E agora com a inteligência artificial para nos auxiliar, né, para ser uma ferramenta nesse processo, a gente consegue ir muito mais longe. Eu achei muito interessante e baseado no que a doutora acabou de falar, todos sabem, ou alguns sabem que eu sou encantado pela tecnologia desde a minha essência. Sou de aquário também, dizem que os de aquário vislumbram muito o futuro, né, doutora? Aí eu fico imaginando, quando eu observei a senhora tendo a tecnologia e, no caso específico, a inteligência artificial como uma grande aliada, eu fiquei muito contente. Eu queria, já de início, a gente vai detalhar mais, que a senhora me dissesse que trabalho específico é esse, parece-me, dentro de um exame em que a senhora utiliza a inteligência artificial. Então, a neurometria, ela inicia com o processo, né, de avaliação neuropsicopedagógica com o exame, que é o DLO. Ele vai fazer uma análise da fisiologia, da regulação emocional, vai nos mostrar o funcionamento do cérebro em tempo real, a ativação das áreas do cérebro diante de alguns estímulos. Então, a gente vai ter toda essa visão
mais ampla do nosso aprendente, para que possa direcionar de forma mais adequada as intervenções e a evolução do tratamento. Muito interessante, e é dentro desse contexto nós já temos a primeira tela-tema dessa nossa entrevista, já deu para notar que será maravilhosa, uma diferenciação muito grande no trabalho da doutora, e vamos conhecer, né, um pouco, posso dizer assim. Doutora, diz aqui, neurociência, psicologia e pedagogia integradas. Doutora, quando eu analiso, e já são muitas as entrevistas, não é tão fácil, creio, integrar esses fatores. Como a senhora conseguiu e tem conseguido? Eu sei que diante de muito estudo e conhecimento. É por aí, doutora? Exatamente, é diante de muito estudo e conhecimento. O que é que acontece? O objetivo final é a aprendizagem, mas para que ela aconteça é necessário que você tenha o conhecimento do funcionamento do cérebro, do funcionamento das emoções, como é que essas emoções acontecem, como é que está a regulação emocional. Tem que ter um conhecimento da parte fisiológica, tem que ter o conhecimento do que é necessário ao aprendizado. Então, é aí que a gente consegue unir todas essas áreas para, no caso, finaliza na neuropsicopedagogia, né, que é uma visão mais ampla do ser humano, para que a gente consiga evoluir, né, nessa habilidade fantástica que nos trouxe até onde estamos hoje, né? Trouxe os seres humanos, a evolução do ser humano até onde a gente vê, né? Que é essa habilidade de aprender, de estar sempre conhecendo, desenvolvendo. E então a neuropsicopedagogia ela é uma ciência prática, que ela une todos esses conhecimentos teóricos com o objetivo desse conhecimento, desse desenvolvimento da aprendizagem. Muito interessante já esses relatos iniciais da doutora Jussiele Araújo. Doutora, um pensamento, qual é o maior público da senhora? Habitualmente, quem é que procura? Seriam pais com a criança? Como é que funciona e como seria também o trabalho ideal, inicial? E aí? Então, o público normalmente quem vem procurar são os pais, né? E crianças de todas as idades. Tem alguns jovens, alguns adolescentes também. Mas o maior público é o infantil. E aí os pais percebem, a escola fala para os pais, olha, a gente precisa ter uma atenção maior com essa criança, e aí os pais procuram a ajuda. E aí, quando eles me procuram, o trabalho primeiro ele começa num processo de anamnese. A gente vai fazer uma anamnese assim completa desde a gestação, porque assim tudo que acontece na gestação, ela influencia também na criança, né? Até os dias atuais, um histórico médico, um histórico escolar, a gente pega o feedback da professora, né, da escola que está acompanhando também, porque é como você enfatizou desde o início, é um trabalho multidisciplinar. Se existem outros profissionais acompanhando a criança também, se existe relatório médico, laudo médico, tudo isso é reunido e analisado na anamnese com os pais ou responsáveis. Quando já é um adolescente, o adolescente ele participa também, porque tem coisas que apenas ele vai conseguir transmitir. Feita a anamnese, eu faço o planejamento da avaliação. E aí a primeira consulta da avaliação depois da anamnese é justamente com a neurometria, com o exame do DLO. Porque aí a gente já fez a escuta e agora a gente vai ver de fato como é que está funcionando aquele corpo. Doutora, muito interessante e eu posso dizer até estimulante. Eu sei que várias especialidades, elas têm essa tendência de estudar a mente humana, né, que habitualmente é muito complexa. Aí, doutora, eu pergunto à senhora, a senhora falou aí nas nossas queridas crianças. Tem crianças também que enveredam no seu futuro
para ações, vamos dizer assim, que não são ações ideais. Entendo. Existem mentes que terminam sendo mentes criminosas no futuro. Há uma maneira de detectar possíveis indícios desse tipo nos exames quando ainda está pequena ali a criança, para que possamos sanar? E aí, doutora? Então, você consegue identificar nos exames em si, você vai encontrar alguns pontos que lhe dá o indicativo de uma impulsividade, de uma falta de regulação, que faz com que aquela criança, ou durante a sua infância mesmo, faça algumas coisas que esteja fora do que é aceitável, do que a convenção social permite que seja feita. A gente consegue perceber. Agora, o que é que acontece? Eu não entraria vamos dizer, na psicopatia, não conseguimos alcançar esse nível de análise. No entanto, quando a fisiologia está desregulada, o controle emocional está desregulado, a impulsividade, a hiperatividade está muito alta, você consegue entender que ali há a possibilidade de agir de maneira inadequada, entende? Então, a gente tem também como intervir nesses comportamentos, através de muitas terapias, né? Através da ajuda da psicologia, da neurometria, porque ele é um tratamento que ele vai auxiliar, vai deixar com que as terapias, encurtar o tempo necessário de terapia, ele vai dinamizar esse tempo de terapia. A questão da nutrição, os biomédicos nos ajudam bastante na reposição nos exames de análise para fazer a reposição de aminoácidos, vitaminas que são essenciais também para essa regulação emocional, porque você achar não está ligado, né? A alimentação, a suplementação alimentar está ligado também à regulação emocional. Aí com os psicólogos, com os nutricionistas, então todas essas pessoas participam da evolução dessa criança, do crescimento dela para um equilíbrio, vamos dizer assim. Doutora Jussiele Araújo, eu achei muito inteligente a resposta da senhora, muito prudente, muito coerente, e eu tenho como base aqui no programa trabalharmos, quando possível, a prevenção, não é, doutora? Sim. Porque dentro dessa ótica, se assim venhamos a conseguir, logicamente tudo será melhor. É o que se fala hoje de saúde plena. E o trabalho começa-se desde o ventre mesmo, ou seja, já somos sabedores, a senhora tocou no assunto aí, eu já entrevistei muitas nutricionistas materno-infantil e a gente nota a importância, né, doutora, desse trabalho multidisciplinar que a senhora tão bem faz no dia a dia. É por aí, não é, doutora? Exatamente. Você entendeu perfeitamente. É um trabalho multidisciplinar, porque muitas vezes o que é que acontece? Você está aplicando os protocolos neuropsicopedagógicos, está fazendo tudo conforme a orientação tradicional, mas não acontece uma evolução significativa, não acontece uma evolução rápida. E aí, quando você entra com investigação mais profunda, você percebe que outras intervenções precisam ser feitas para que aquele trabalho consiga evoluir. E a nutrição, a regulação emocional são imprescindíveis, indispensáveis. Não adianta trabalhar a fisiologia sem trabalhar o emocional, não adianta trabalhar o emocional sem que a fisiologia esteja funcionando da forma adequada. Então, sim, é um trabalho em conjunto e que só evolui dessa forma. Muito interessante, já agradecendo a todas as pessoas que porventura estão agora assistindo pela plataforma, o ecossistema que se transformou a Dr. Play e também no YouTube, no canal Dr. Play Saúde. E o programa nunca acaba, né? Já aconselhando a todos que compartilhem, recortem trechos
e ajudem nessa tarefa tão prazerosa do voluntariado em salvarmos vidas através da informação. Doutor, aqui, conhecimentos sobre o funcionamento do cérebro, e a gente fica sempre encantado porque o conhecimento ele é dinâmico, não é? A vida é feita também de mudanças, e eu tenho certeza que muita evolução está vindo e virá. A senhora tem esse conceito também de que muitas mudanças estão ocorrendo e muitas vezes teorias, até que tínhamos aprendido, elas passam a ficar em desuso. Tem acontecido isso também na área da senhora? Sim, sim, com certeza. O que é que acontece? Eu vou até aproveitando uma coisa que você tem colocado de uma forma muito bacana, que é a questão da prevenção, né? Então, a partir do momento que você tem um conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, que você tem a neurometria como uma ferramenta para esse conhecimento, que a gente consegue ver tudo, o funcionamento em tempo real, a gente conhece uma descoberta nova, que antes a gente sabe que tem as áreas, as divisões das áreas do cérebro, cada uma responsável por uma função, porém elas estão interligadas. Esse foi um conhecimento que a gente adquiriu recentemente. E hoje a gente está tendo a oportunidade de vê-las sendo ativadas ou não em tempo real diante dos estímulos. Isso facilita muito o nosso trabalho como neuropsicopedagogo, porque você vai direcionar de forma mais precisa, mais pontual aquela estimulação que você faz. Muitas vezes eu fazia antes da neurometria esse trabalho e assim eu percebia, tinha uma percepção do que estava acontecendo, mas não tinha uma comprovação mais objetiva. E hoje a gente consegue fazer isso e direcionar de forma muito mais interessante. E ela também é a prevenção, porque a gente consegue perceber sobre o funcionamento, né, daquele cérebro, dependendo de como ele está funcionando, prever e evitar algumas situações, vamos dizer assim. Você vai conseguir intervir de forma a desenvolver algumas habilidades que, de acordo com o que você percebeu no funcionamento, lá na aplicabilidade da neurometria, que poderia vir a não se desenvolver da forma correta. Então, a gente tem também vamos dizer, esse benefício da prevenção. Então, quando você consegue perceber, ver de forma mais ampla e em tempo real, você tem a possibilidade de prevenir algumas coisas também. Doutora Jussiele Araújo, já notamos que a senhora tem como ferramenta aliada ao trabalho a tecnologia Sim. como um todo. Aí vem a minha pergunta: como disciplinar as nossas crianças, jovens e adolescentes no uso das telas? E aí, doutor, uma tarefa, eu creio que árdua, como fazer isso adequadamente, já que a senhora gosta tanto de estudar e sabe e tem domínio da mente humana? Olha, primeiro passo é você ter a tela não como uma opção, entende? Muitas vezes, até, por exemplo, as crianças estão no carro, numa viagem, e aí, para ficar mais calmo, aí os pais cedem o uso da tela. As crianças estão agitadas, está no ócio, não tem o que fazer. Então, quando a gente muda o pensamento e deixa de ter a tela como uma opção, a gente consegue ter novas ideias para ocupar o tempo dessas crianças, para incentivar também o ócio. O ócio ele também é necessário, o ócio ele também é produtivo. Eu estou entediado, não estou fazendo nada, aí eu vou lá e ofereço uma tela. Então, quando você passa a não ver a tela como uma opção, você passa a ter uma rotina diferente. Então, é bem por aí, é não introduzir cedo demais e quando chegar a introduzir, não ver ela como uma opção para acalmar, para ocupar. As ocupações elas precisam ser outras. A tela deve ser, vamos assistir um filme em família, ou então tem alguns jogos que eles são necessários, mas que precisa ter um tempo, e aí você entra com os acordos com as crianças, né?
A metodologia ABA está aí para Verdade. nos direcionar de forma muito mais eficiente sobre como lidar com esses acordos. Então, é dessa forma, quando a gente tira ela do foco, eu vou ter o meu celular ou a minha TV como uma opção de distração, você tirou aí, você vai conseguir ter uma rotina mais saudável, eu diria. Doutora, daqui a pouco, obviamente, as pessoas já estão ansiosas. A senhora vai dizer da rede social, um mecanismo tão importante de comunicação e também aonde a senhora atende, e já vê um pensamento. A gente sempre tem um olhar também para os menos favorecidos. Doutora, eu sei que essas consultas elas devem ser só particulares, né? Sim. Existe algum plano de saúde que venha a cobrir alguma parte? Ou se no SUS teríamos algum atendimento nesse aspecto, doutora? Ou estamos muito distantes aí de ter um SUS que possa atender com tanta eficiência dentro dessa metodologia que a senhora domina? Então, infelizmente, nem o SUS, nem os planos de saúde disponibilizam esse tratamento, disponibilizam essa tecnologia, né? Embora seja de fundamental importância na evolução do tratamento, ainda não é disponibilizado. As consultas, sim, elas são particulares. Agora, sim, com a solicitação de alguns médicos, tem alguns pais que conseguem um reembolso dos planos de saúde. A lei ela permite, né, porque é algo essencial, então existe essa dinâmica ela já está acontecendo, mas nem o plano de saúde, nem o SUS, eles conseguem disponibilizar isso no momento. Doutora, vamos aproveitar, eu sei que ainda estamos no decorrer dessa nossa conversa tão interessante, eu já quero parabenizar a senhora. Doutora, a senhora poderia dizer o Instagram da senhora para que as pessoas possam interagir, porque vemos também, e eu observei já parabenizando o modo que a senhora interage lá nas redes sociais, é um mecanismo, inclusive, de utilidade pública, né, das pessoas poderem, de uma forma muito tranquila, se atualizar. Eu queria que a senhora dissesse o Instagram e também o consultório. Sim, eu sempre busco trazer informação bem útil para o público. O Instagram ele é NeuroPP Jussiele Araújo. É bem simples. E o consultório ele fica no Ecobusiness, entre a Epitácio e a Rui Carneiro, em frente ao Ecomedical. Muito conhecido, é bacana. E a senhora atende em mais algum outro local, doutora? Não, por enquanto não. Por enquanto não, Exato. né? Lá no Instagram tem o número do telefone para contato, para fazer agendamentos, para tirar dúvidas. Eu estou sempre à disposição. E é a senhora mesmo que responde, doutora, porque chega um momento aí, eu sei do tempo, né? Cada vez mais corrido dos grandes médicos, mas eu sempre costumo perguntar, no momento devido, lógico, é a senhora mesmo que atende e que vai interagir ali e tirar as dúvidas de todos. Eu sempre tiro um tempo para fazer esse atendimento pelo Instagram, porque pelo Instagram e pelo WhatsApp. Por quê? Porque às vezes as famílias elas trazem algumas questões que precisam ser analisadas de imediato para que o direcionamento aconteça da forma correta. Então eu sempre priorizo esse tempinho para fazer esse atendimento, esse contato. É muito importante, eu acho. Aí, doutora, nós estamos, logicamente, desde a época da Covid, com a telemedicina toda legalizada no âmbito dos conselhos federais de saúde e de medicina. No caso, uma consulta com a senhora, ela poderá se dar toda pela telemedicina ou haverá aquele momento obrigatoriamente que a senhora terá que ter o paciente presencialmente? E aí, doutora? Então, é necessário que tenhamos o contato presencial. Alguns momentos eles podem ser feitos de forma online, sim, mas haverá necessidade, por exemplo, para o exame do DLO, para as estimulações neurocognitivas, com a neurometria, elas precisam ser presenciais, porque eu preciso colocar os sensores, então isso exige a presença do aprendente. Então,
boa parte precisa ser presencial. É muito interessante, mais uma ferramenta que agiliza, né, dentro de um processo cada vez sendo mais aperfeiçoado. Aí nós temos aqui, doutora, verdadeiramente, já deu para notar, uma abordagem multidisciplinar. Exato. Portanto, quando a gente une todos esses termos que a senhora, eu posso dizer, de forma brilhante atua, notamos que aí temos que contar com uma equipe numa parceria grandiosa. Porque, de repente, ali, a indicação é para a psicologia, Isso. para a psiquiatria, para a fono, para a neurologia. Exato. É dessa maneira que funciona, não é, doutora? Exato. Após fazer a avaliação, né? Que a avaliação ela é muito completa. Então, após fazer essa avaliação, eu vou entender exatamente quais são as necessidades, farei os indicativos e os encaminhamentos necessários também. Então, preciso de todos esses profissionais que você acabou de citar. Doutora, a senhora por vezes já pega para esses exames e o tratamento pessoas adultas? Sim, já tenho algumas pessoas adultas. Às vezes até os pais, eles trazem as crianças, mas aí quando eles começam a ver o processo, eles... eu acho que eu estou precisando também de uma estimulação, ou me identifico com alguns sintomas, que quando a gente começa a conversar, a tirar as dúvidas. Então, sim, eu faço atendimento para adultos e não só para aprendizagem, mas também para alta performance, porque as mesmas habilidades que você utiliza na vida acadêmica, você também utiliza na vida profissional. Então, tem alguns adultos que precisam, que procuram, que fazem também. Doutor, eu já entrevistei um nutricionista, o doutor Henrique, que através da íris, do estudo da íris nos olhos, ele consegue ali ver todo o corpo humano, inclusive detectar ou prevenir de patologias. Sim. Aí eu pergunto, quando a senhora está fazendo os exames já citados, que utilizam inclusive até a inteligência artificial como aliada, a senhora consegue ver ali um possível problema neurológico para indicar aos profissionais? E aí, doutora? Sim, nós conseguimos. A avaliação, ela inclui a neurometria e inclui a meta-análise, que é através da mecha do cabelo, que a gente faz análise do DNA e do RNA. Então, essa avaliação, ela é muito completa, por isso que eu digo. E a gente já consegue ver, pelo estado que o seu organismo está funcionando, fazer o direcionamento para outros médicos, outros profissionais, com um indicativo da possibilidade de desenvolver alguma patologia. Aí, doutora, dentro das ações práticas que a senhora tem no dia a dia, a senhora poderia citar, assim, tipo uma patologia que a senhora notou no exame e aí fez um indicativo para os profissionais e, obviamente, a orientação para os pais. E aí, doutora? Indicativo da hipertensão, a gente consegue fazer... Interessante. Identificar a questão do consumo de açúcar. Então, tudo isso a gente consegue identificar. Questões relacionadas ao fígado, também dá para você identificar. Exaustão da suprarrenal também, que é a produção excessiva de hormônio acaba sobrecarregando outros órgãos. Questões cardiológicas também você consegue identificar, porque a neurometria, como eu disse a você, ela é completa, ela consegue me mostrar tudo isso. Então, você percebe dentro do exame esses indicativos. E aí a gente age como prevenção. Olha, você precisa procurar um cardiologista, e assim acontece no consultório. Então, são casos reais. Isso, de fato... Mas, doutora, eu fiquei ainda mais fascinado, viu, com o trabalho da senhora, porque eu fico aqui pensando, vamos dar uma amplitude. Se a senhora nota no exame ali uma colocação em relação ao excesso de açúcar, aí você já pode prevenir de uma futura diabetes. Exato. Imagine as pessoas no mundo que são acometidas pela diabetes e muitas que vão vir a óbito. Portanto, a gente vê a importância do trabalho que a senhora faz junto com a equipe. Não é isso, doutora? Exatamente. E por isso que eu digo, eu sou
cada dia mais encantada, porque a gente consegue fazer esse trabalho preventivo. Ele mostra claramente os indicativos. A gente faz a interpretação dos dados, faz a meta-análise para comparar, para cruzar as informações e confirmar de fato o que foi identificado. Doutora, a senhora já fez esse exame na mente da senhora, doutora, para ver se o QI está mais elevado, porque eu estou notando da inteligência da senhora muito grande. E aí, doutora? Eu fui a primeira a estrear o equipamento e assim, quando eu vi, eu disse, meu Deus do céu, eu liguei logo vou ligar para o cardiologista, para o neuro, para todo mundo. Porque assim, eu estava num ritmo de trabalho muito intenso, muito grande. Então, o corpo, ele grita, ele pede, né? E aí eu já identifiquei em mim, sim, algumas coisas. Pensamento hiperativo, um fluxo de pensamento muito rápido, muito grande, muito intenso. E aí eu fui a primeira, né, a receber os protocolos de tratamento, a procurar ajuda. E aí, doutora, que certo. Interessante, né? Eu sempre costumo, vamos dizer, puxar esse link. Às vezes, pessoas, por exemplo, que trabalham com harmonização facial, aí eu costumo perguntar, já fez alguma harmonização? E é muito interessante esse relato da senhora, né? Porque a senhora mesmo, vamos dizer, foi parte integrante de toda essa história aí a nível do exame, ou seja, constatou mesmo, né, doutora? Isso é importantíssimo e tenho certeza que o público está encantado. Pois não, doutora? A questão do sono é extraordinariamente importante, tanto para a alta performance, a aprendizagem. Eu tinha essa questão também e a neurometria ela conseguiu sanar isso sem a ajuda de medicamento, porque ela, diferente da medicação, ela ensina o corpo a trabalhar da forma correta. Ela vai criando alguns engramas, que são memórias, o sistema nervoso autônomo, que faz com que, diante de uma situação, você consiga automaticamente agir da forma correta. Ela não vai evitar o estresse. O estresse ele vai acontecer, você vai sentir, mas você vai ter uma recuperação muito mais rápida. Então, é o corpo aprendendo a funcionar da forma correta. Pois, doutora Jussiele Araújo, hoje à tarde eu já vou estar no consultório da senhora. Sim, só estou dormindo, tomando medicamento, doutora. A questão é muito séria e muito preocupante, mas fiquei contente que tudo tem uma solução. Sim. Tanto que nós estamos aqui na tela e estamos falando dos benefícios, né? Dos vários benefícios. Aí, doutora, há de se pensar... A OMS disse que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 72%. E dentro do tratamento que a senhora faz, é possível também termos menos ansiedade no dia a dia, mesmo com as contas chegando, doutora? E aí, doutora? É sim, porque assim, ele não vai fazer com que você não sinta. Os seus boletos chegou, você vai dizer, meu Deus, mas você não vai ficar preso naquele sentimento. Você vai ter uma regulação, você vai conseguir ter uma recuperação daquele estresse mais rápido. E é isso que faz a diferença, né? Você vai treinar o seu cérebro através da neuromodulação, tem a estimulação que você faz em casa e faz no consultório, tem a clínica online também com a qual eu trabalho, que você vai ensinar o teu cérebro, vai criar um engrama, uma memória automática, para que diante do estresse você consiga se autorregular. Muito interessante, porque notamos que isso se tornou praticamente crônico, né, a nível do Brasil, e você conseguir, vamos dizer, controlar essa ansiedade, né, para que passe a ser uma ação normal, que todos temos, né? Não sei se existe uma ansiedade do bem, né, doutora? Existe, né, doutora? Ela é necessária, faz parte do comportamento humano. Exato. Tanto, doutora, que essa tela, olha que interessante, o trabalho em equipe e a comunicação aberta. Doutora, eu noto que cada vez a comunicação ela tem um papel importantíssimo e primordial. Quando eu lancei esse tema aí dentro do contexto do estudo da senhora, é para mostrarmos, mas a senhora é quem vai dizer com todo o balizamento, que essa comunicação ela deve ser cada vez mais ampla entre pais, entre filhos, que aí está embasado na educação, na base,
para que possamos ter um futuro melhor. Não é isso, doutora? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Essa comunicação ela é essencial. É você sentar, você olhar nos olhos, você conversar, você tirar um tempo de qualidade com a sua família. Muitas vezes a gente está muito ocupado com tudo e não tem, e a comunicação ela não acontece. Então o seu filho acaba crescendo, como você vê muitas situações de jovens e adolescentes entrando em situações sem que a família perceba. Então, sim, a comunicação é essencial, é imprescindível e ela precisa acontecer assim de forma... precisa ser priorizada. Prioridade 1, vamos dizer assim. Você está certíssimo. Eu já tive alguns profissionais aqui, doutora, até recentemente, que disseram: eu vou entrar num tempo sabático, ou seja, vou dar um tempo de descanso só para mim. Há essa necessidade em alguns momentos? A senhora vê isso mentalmente como interessante, doutora? O autoconhecimento, ele é indispensável para o seu crescimento, para a sua evolução, para o seu cuidado. Na neurometria, a gente precisa desenvolver essa capacidade de se perceber, de se autoconhecer. Eu não diria um tempo sabático, mas é aconselhado, sim, você fazer alguns métodos de relaxamento que te possibilita essa autopercepção, esse autoconhecimento, porque você só consegue fazer alterações em si, psicologicamente, fisiologicamente, quando você consegue se perceber, entende? Então, sim, é necessário. Doutora, nós sabemos que, infelizmente, a violência, principalmente ligado com as nossas crianças, tem sido muito incidente, né? Ela é crescente, nós temos que ter essa realidade. Quando a senhora se depara com crianças que, porventura, sofreram uma violência sexual ou de qualquer tipo, qual seria o direcionamento a nível desse exame que a senhora faz? Então, a gente vai continuar, né, com as intervenções da neurometria e com a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra especializado na situação que possa ter ocorrido, seja ela qual tenha sido, seja uma violência verbal, porque a violência verbal, algumas vezes, dependendo da forma como ela é praticada, ela tem um efeito como se fosse uma violência física, seja uma violência física, seja uma violência sexual. Então, a gente precisa continuar com esses protocolos, porque, como eu disse, a neurometria ela vai te ajudar a fazer alterações nesse corpo, ensiná-lo a funcionar da forma correta. Existem pessoas com traumas, com bloqueio de memória por causa de traumas, então precisa continuar com a neurometria, mas tem que ter todos esses outros profissionais especialistas, dependendo da situação, trabalhando em conjunto. Doutora, quando a senhora faz esse exame, que a gente já ressaltou durante vários tópicos aqui da nossa excelente conversa, doutora, precisa ligar alguns eletrodos no cérebro? Isso está aliado certamente a um hardware e também um software específico. É por aí, doutora? Isso, exatamente. Como é que acontece? A gente coloca alguns sensores encefálicos, alguns sensores na mão também, sensor pulso cardíaco, controle de ansiedade, sensor fisiológico, e através do que esses sensores vão identificar, a gente vai fazendo a nossa análise. É muito assim simples, não causa problema para a pessoa que está fazendo o exame, ou que está fazendo as intervenções, não dá choque, que às vezes ele pergunta, vê todos aqueles fios, tia, dá choque? Eu disse, não, meu amor, não dá choque, pode ficar tranquilo. Então, assim, é necessário fazer a ligação, mas é algo que não traz nenhum prejuízo à saúde. Muito interessante, são ondas eletromagnéticas, no caso, doutora, e a partir daí o software, a inteligência artificial que a senhora já falou, vai trabalhando com aqueles dados, vai dar uma conclusão e a senhora, embasada no conhecimento, vai chegar na sua análise e no possível diagnóstico. É por aí, né, doutora? Exatamente. A gente faz os indicativos, vamos dizer assim. Faz os indicativos do que foi identificado e faz o encaminhamento para que os médicos
realizem o diagnóstico. Para os médicos especialistas, né? É bem importante isso também. Algumas, dependendo do indicativo que for identificado, a gente encaminha para o especialista para que ele feche o diagnóstico. Mas já vai tudo bem direcionado, bem prontinho. Doutora, eu espero que a senhora esteja se sentindo bem, porque assim eu estou adorando conversar com a senhora. Dá para notar, perceber nitidamente o conhecimento grandioso que a senhora tem. Uma área, vamos dizer, tão estimulante, né? Porque quando a gente une todos esses fatores, a gente vê a grandiosidade do conhecimento humano e quanto ainda temos que aprender, né, doutora? A gente sempre fica estimulado porque vão vir os cursos, os aperfeiçoamentos, as certificações, e eu tenho certeza que a senhora não para. A senhora está em busca aí, né, doutora? Todos os dias eu estudo, estou com mais três especializações em andamento. Então, assim, não dá para parar. Parece que quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, mais coisa há para ser descoberta. Então, não dá para parar nunca. Muito interessante. E nós temos aqui uma parte fundamental, já tocamos nesses aspectos no decorrer da nossa conversa, diz a regulação emocional para a aprendizagem. Doutora, eu penso aí desde a criança e vamos pensar que chegou no adolescente, que ele vai se deparar, por exemplo, com uma prova do Enem, né, que vai precisar muito estudo, muita concentração, muita disciplina. Aí veja o que eu pensei, doutora. Se começa esse trabalho desde a criança, que a senhora tão bem faz, eu tenho certeza que vai surtir um resultado muito interessante quando ele se deparar com os desafios da vida. É por aí, doutora? Exatamente, você entendeu perfeitamente, e é bem por aí. O que é que acontece? Às vezes as pessoas fazem, mas o meu filho não tem transtorno de aprendizagem, eu preciso desse tratamento? Muitas vezes é uma regulação emocional que ele precisa. Ele chega diante da prova, como você bem colocou, e aí é tudo aquilo que ele sabia. Poxa, mas eu estudei tanto com meu filho, ele sabia de tudo, perguntei tudo, estava tudo ok. E na prova ele não conseguiu evoluir. Então, assim, eu já vejo isso de uma forma assim, constante no consultório. Da criança, ela ter aquele conhecimento e na hora de aplicar, ela trava, ela não consegue se regular. Seja pela afetação de estímulos externos, seja pela afetação de estímulos internos, aqueles pensamentos que a gente chama de pensamentos invasivos, e aí começa a desregular todo o emocional. Você sente os calafrios, transpira, o coração ele passa a bater mais acelerado, tem a vasoconstrição também, porque não tem uma veia entupida, não tem uma hipertensão, mas os vasos começam a se contrair, tudo isso em consequência do estresse. E esse não é o estresse bom, como a gente havia conversado. Esse é um estresse que se prolonga e, se prolongando, faz com que o corpo funcione de forma sobrecarregada. Ele tem o famoso branco, travou, não sei mais o que fazer. Acaba consumindo as reservas funcionais, que é os nutrientes que a gente precisa. Por exemplo, você tem os nutrientes como se você tivesse feito uma feira para 30 dias. Esse estresse faz com que você consuma tudo em 15, e aí falta. Fica como, eu faço muita analogia, é como um carro querendo subir a ladeira sem combustível. Então aquilo ali vira um ciclo vicioso. E essa regulação ela é essencial para que tenha um bom desempenho, né? Doutora Jussiele Araújo. Doutora, muitos já me disseram aqui em entrevistas com psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pessoas da área que a mente de um pedófilo é irrecuperável, ou seja, é uma patologia crônica. A senhora, dentro dos estudos, há alguma conclusão sobre isto? Isto é uma veracidade? E aí, doutora? Então, não é a minha especialidade, mas a curiosidade sempre nos leva a casos nesse sentido. Assim, eu vou falar a nível de curiosidade, como uma curiosa que foi estudar, procurar saber, tanto os pedófilos quanto as pessoas que cometem um assassinato, elas têm uma probabilidade muito grande de cometer o crime novamente, entende? Mesmo que não seja um psicopata,
mesmo que você tenha as emoções, mas você tende a cometer esses atos novamente. Mas assim, eu estou falando como uma curiosa, não que esteja dentro da minha especialidade, mas os fatos dizem, os estudos apontam para isso. Interessante que a opinião da senhora, né, muito bem fundamentada, ela bateu com o que os profissionais realmente dizem. Às vezes eu faço alguns testes aqui, viu, doutora, para ver justamente a amplitude do conhecimento. Eu tive a nitidez que a pergunta não está totalmente dentro da área de estudo da senhora, mas é lógico, está dentro da mente humana e a gente sempre tem uma curiosidade em procurar entender ainda mais. Doutor, e aqui? A fisiologia em prol do bom desenvolvimento acadêmico. Isso. O que seria precisamente isto, doutora? Então, a gente vai precisar associar às intervenções o quê? Uma atividade física, uma nutrição bacana, uma reposição de nutrientes, porque é como eu falei para você, às vezes sintomas de dislexia, sintomas de TDAH, sintomas de deficiência intelectual, eles podem ser reduzidos com essas outras intervenções, com essas questões fisiológicas. Então você vai buscando a regulação fisiológica. O primeiro protocolo da neurometria é o de respiração. O sistema ele capta a melhor respiração, a respiração mais adequada para que você consiga sincronizar com os batimentos cardíacos, com a frequência cardíaca, e isso vai diminuindo, você vai já trabalhando, aprendendo a respirar, a diminuir a frequência cardíaca para você ter uma estabilidade melhor. E aí você faz a reposição de nutrientes, como eu falei para você, às vezes a ansiedade consome tudo de uma forma muito rápida e você precisa repor, porque através da nossa alimentação nem sempre é possível, né? Às vezes você até tem uma boa alimentação, mas não é suficientemente variada para repor tudo o que você precisa. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Precisa ver como é que está a produção de hormônio, se existe a presença de parasitas, tudo isso, como é que está o funcionamento do intestino. O sono, que a gente falou já, que é extraordinariamente importante. Então, todas essas coisas precisam estar reguladas, precisam estar funcionando de forma adequada para que o progresso da terapia em torno das habilidades necessárias à aprendizagem tenha um progresso desejado. Ô doutora, mesmo chegando um adolescente ainda de menor na clínica da senhora para fazer os exames, ele poderá fazer ou aí a senhora vai pedir que venha com o responsável, com os pais? Como é que funciona? Sempre, 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 sem exceção, tem que estar acompanhado dos pais ou responsáveis, né? Sendo menor de idade, é necessário, é indispensável. Ô, doutora, por que as mulheres são sempre mais inteligentes do que os homens? O que é que diz aí os estudos da senhora? Porque as mulheres são mais coerentes, mais inteligentes, mais prudentes, mais sábias, mais tranquilas. E aí, doutora, o que é que a mente humana aí, porque eu estou interessado para tentar melhorar ainda mais, doutora? Olha, não, o indivíduo, claro que a fisiologia da mulher ela é diferente da do homem, mas isso não significa que necessariamente um seja mais inteligente que o outro, não. Isso aí eu acho que não é por aí, talvez. Ô doutora, essas medições que fazem, a gente vê muito na internet, de QI, para saber o QI daquela criança, esse é um estudo que a senhora faz no consultório ou seria outra vertente? Não, eu não aplico os testes de QI, mas eu consigo perceber as altas habilidades. Se existe um indicativo de altas habilidades, a gente consegue identificar quais são as potencialidades. E isso é parte da investigação. Por quê? Mesmo que a criança tenha alguma dificuldade, e mesmo aquelas que têm altas habilidades, elas apresentam algumas dificuldades em outros setores, a gente tem que identificar quais são as potencialidades para desenvolver novos caminhos, novas formas de aprender com base nessas potencialidades. Mas não é aplicado o teste de QI.
Entendi. Doutor, e as crianças que têm aumentado muito, que são autistas, quando a senhora faz o exame, já nota-se isso? Já há evidência? Qual é o ponto? Não sei se a senhora pode descrever em palavras que a senhora notou que há um índice ali de autismo. Não há, assim, não há um indicador específico para autismo, mas existem alguns indicadores que você percebe que a gente consegue identificar com o DSM-5. Então você vai fazer a análise e tem alguns indicadores ali que se identifica com o DSM-5, mas não com o que ele diz sobre como deve ser diagnosticado o autismo. Mas não existe um exame que vá apontar para o autismo, não existe um indicador específico, até porque o autismo, ele, apesar de ser autista, cada um se desenvolve de uma forma diferente, nunca é igual. Eu nunca posso pegar um protocolo de um autista e aplicar em outro, eles são extremamente diferentes, embora obedeçam os critérios gerais. Ô, doutora, hoje se fala muito, né? Tem crescido também o Alzheimer, Sim. que aí está ligado com as demências. Eu estou muito bem lembrado que, principalmente após a Covid, as pessoas se dizem mais ainda esquecidas. Uhum. Como é que a senhora está vendo isso? Tem notado essa incidência maior realmente? E aí, doutora? Existe um prejuízo, sim, na questão da memória, memória de curto prazo, a memória de trabalho, principalmente, e a memória de longo prazo, em alguns casos. Então, assim, a Covid, a gente não consegue ter um caminho exato sobre quais foram as verdadeiras modificações, isso ainda está em estudo. Mas esses sinais, eles são bem claros, bem presentes. Chegam muitas pessoas no consultório e dizem, olha, antes da Covid eu não era desse jeito e agora eu estou esquecendo minha chave, não consigo decorar o número do telefone. Então, assim, esses relatos, eles são reais, a gente consegue perceber prejuízos na memória e a gente consegue desenvolver alguns protocolos para prevenir e para, vamos dizer, para reduzir esses sintomas. O Alzheimer também é algo que pode ser auxiliado, a neurometria ela pode entrar como uma terapia auxiliar também na redução desses sintomas. Doutora, quando falamos aqui na especialidade principal da senhora, mas tem a palavra aqui no final, plena. Isso faz muita diferença. Eu queria que a senhora explicasse essa diferença, já que somos sabedores, e o público também agora, que a senhora é uma das autoras, inclusive, de todo esse trabalho, não é, doutora? E aí? Exato. Então, o que é que acontece? Os protocolos convencionais da neuropsicopedagogia, elas não incluem a meta-análise, elas não incluem a inteligência artificial, essas coisas que eu fui adicionando conforme a necessidade, conforme eu fui estudando e percebendo a necessidade de incluí-las. Então, a palavra plena, ela veio justamente depois da inclusão dessas metodologias na avaliação e na intervenção. Não adianta apenas aplicar os protocolos e esperar que tudo flua como nós gostaríamos, como planejado. Não, a gente precisa ter essa visão do aprendente de forma completa, de forma plena. Já se foi o tempo que um especialista, seja em terapia ou em medicina, ele possa olhar apenas para a especialidade dele. Ele tem que ter essa percepção completa para ter um desenvolvimento realmente eficiente. Mas, doutora, que interessante, ou seja, a palavra no contexto aí plena foram e são os aditivos que falamos em alguns hoje, como, por exemplo, a inteligência artificial. A senhora, de forma inteligente, foi aglutinando e, a partir daí, deu uma amplitude maior a todo esse trabalho fascinante. E uma coisa que vem, já que estamos falando de futuro, muita coisa vai se agregar aí naturalmente com o tempo, com a evolução, não é, doutora? À medida que as descobertas acontecem, a gente vai tendo que
que está inserindo isso nas nossas terapias também. Então, a palavra plena é justamente o surgimento desse novo método, que eu fui criando, fui associando conforme o conhecimento que eu ia adquirindo. Então, surgiu aí a neuropsicopedagogia plena, a neuropsicopedagogia completa, que, na verdade, a gente sabe que não está completa porque o conhecimento está crescendo todos os dias. Então, à medida que vão surgindo novas descobertas, esse pleno ele vai ficando cada vez maior. Doutora Jussiele Araújo. Doutora, nós chegamos praticamente no final dessa edição. Eu caracterizo como inédita, exclusiva, maravilhosa do podcast Mais Vida aqui pela plataforma que é hoje um ecossistema, que é a Dr. Play. E doutora, eu fiquei encantado com a nossa conversa, assim, superou todas as minhas expectativas, porque é lógico, a gente faz aquele trabalho inicial de pesquisa em cima do tema, em cima do trabalho que a senhora executa, mas doutora, assim, eu quero parabenizar a senhora assim de coração, porque é um conhecimento grandioso de várias áreas e podermos, que é o caso da senhora, reunir tudo isto em prol da saúde, doutora, a senhora está realmente de parabéns. Eu quero agradecer muito as palavras finais da senhora. Indico que a senhora venha a repetir a rede social, o local de atendimento e daqui, de toda a Dr. Play, o nosso agradecimento de coração. Foi uma entrevista espetacular. Muito obrigado, doutora. Eu é que agradeço por poder compartilhar tudo isso que é muito novo, né? Compartilhar com as pessoas para que elas saibam que existe algo muito melhor, muito mais completo, que a gente consegue ter uma visão muito mais ampla, né, dos nossos aprendentes, né? Com relação à rede social, NeuroPP Jussiele Araújo, você encontra rapidamente, não tem muitas Jussieles por aí, mas então você consegue identificar rapidamente. Lá na página você vai ter o número do WhatsApp também, para que você faça seu contato, tire suas dúvidas, que é o 083 98897 1419, e o local do atendimento fica no EcoBusiness, ali em frente ao Ecomedical. Eu acho que todo mundo vai conseguir se localizar facilmente, não tem muita dificuldade. Com certeza. Obrigada. Obrigado também, doutora. E dessa forma eu quero agradecer a todos, já indicar mais uma vez, compartilhem as entrevistas da Dr. Play no YouTube, Dr. Play Saúde, e a partir daí esta é a intenção, é público mesmo. As pessoas podem recortar trechos e aí vão enviando justamente pelo WhatsApp, pelo Telegram, nas redes sociais, a gente vai disseminando o bem, o conhecimento e ajudando a salvar milhares, eu posso dizer hoje, de vidas. Portanto, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e aguardem realmente edições extraordinárias com grandes entrevistados só aqui na Dr. Play.